tenho uma piração muito doida com o universo da música, assim. Eu sempre toquei em banda, coisa assim e tal, e eu sempre trabalho ouvindo música. Quando eu tô desenhando alguma coisa, na minha cabeça aquela coisa faz sentido com determinadas trilhas sonoras. Eu sempre desenho ouvindo aquelas mesmas coisas. E isso sempre acontece. E beber também, assim, pra mim dificilmente eu desenho de cara limpa, ou pelo chimarrão ou pelo whisky. Tem um negócio, eu acho, do desenho de preto e branco, que é... As pessoas sempre falam, tu tem um desenho muito de luz e sombra. E não é, né? A luz e sombra é uma disciplina muito específica do desenho. Meu desenho ele não respeita a luz e sombra, embora se construa em áreas de claro e de escuro. O preto e o branco, eles têm que trabalhar como uma composição. Então é isso, assim. Aquilo é daquele jeito porque é o único jeito que eu consigo... E eu demorei para descobrir que era o único jeito que eu sabia fazer. Eu tenho uma piração muito doida com o universo da música, assim. Eu sempre toquei em banda, coisa assim e tal, e eu sempre trabalho ouvindo música. E o MD, de certa forma, ele era pagar um tributo que eu estava devendo. Eu sempre me amarrei a ouvir esse blues dessa geração do Delta de 20, 30 e principalmente o Robert Johnson. E gosto muito dessas histórias do drama humano que o blues conta, assim. Então, para fazer um quadrinho o MD é o primeiro quadrinho que o roteiro é meu também, né? Eu achei que era digno fazer essa prestação de contas. A maioria das pessoas começa criando um universo visual e daí vai para o roteiro. Eu sempre tenho a primeira informação, ela é do texto, ela não é da imagem, assim. Eu tenho ideias visuais de como isso pode acontecer, mas eu só coloco essas ideias no papel depois que eu já tenho um texto de base. E daí eu faço esse texto base, que é uma chave de tudo que vai acontecer nessa história. Então é um texto bem corrido, assim, o pai do cara morre, a mãe dele se casa com outro cara, ele quer tocar violão, mas o cara meio não deixa, então eu vou criando essas situações. Depois eu vou pro roteiro decupado, assim. No MD eu queria que não tivesse texto, porque pra mim era quase que um desafio, assim, criar em geral as HQs sem texto, com exceção, sei lá, de alguns bons exemplos, assim, o Eisner, elas são sequências de ação. Dificilmente elas se aprofundam no drama humano, assim, porque precisa da palavra para criar a densidade psicológica. E para mim era importante no MD que não tivesse a palavra, porque a densidade psicológica que eu queria para a história, ela estava na música, que não necessariamente você precisa conhecer, mas era quase isso, era assim, como trazer essa densidade psicológica sem o texto. Eu faço muito poucos desenhos, porque o meu tesão é de fazer quadrinhos, assim. Quando eu tô só desenhando para treinar, eu fico empacado, assim. Quando eu tenho um roteiro para desenhar uma página, a coisa anda rápido. Isso é uma forma geral, assim. A outra coisa, e aí é toque, eu tenho vários toques para desenhar especialmente, é que quando eu tô desenhando alguma coisa, na minha cabeça aquela coisa faz sentido com determinadas trilhas sonoras, ainda que elas não tenham nada a ver. No MD tinha diretamente a ver, mas nas outras coisas não. E aí eu sempre eu sempre desenho ouvindo aquelas mesmas coisas. E isso sempre acontece, assim. O Kashmir, que é esse trampo que eu vou fazer agora, cada capítulo tem uma trilha específica que eu não vou dizer para as pessoas o que é, porque elas são uma trilha para eu trabalhar. E elas acabam determinando o ritmo do capítulo, assim, de como, esse capítulo é mais tranquilo, esse é um contraponto ao outro. Isso E beber também, assim, pra mim dificilmente eu desenho de cara limpa, ou pelo chimarrão ou pelo whisky. O Kashmir, como o MD, é uma história para criança.
ele parte de uma relação também com a música, que é a minha piração maior com Led Zeppelin, assim. Pra mim é a grande banda da história do rock, assim. E eu ouço desde que eu comecei a ouvir rock. Mas ela não tem nada a ver com Led Zeppelin. Ela parte de uma atmosfera sonora do Led Zeppelin para ir para uma especulação existencialista, assim. É uma história que fala de uma menina que vive numa região em conflito territorial e o pai morre e ela e a mãe são vendidas como escravas por uma figura que é uma figura central na história, que é quase um pastor, assim, um sacerdote. E aí a história vai se desenrolando a partir da perspectiva da menina crescendo como escrava, assim. E é uma reflexão sobre os caminhos da liberdade, assim, basicamente. Por isso não deixa de ser pagar um imposto, assim, é pagar o tributo para os caras da literatura que me influenciaram, assim. E a história ela tem o ambiente é um pouco o ambiente da Caxemira mesmo, mas eu não quero que seja uma história da Caxemira. Eu estou usando um universo visual, fazendo uma pesquisa, mas ela é uma fábula. Os personagens são personagens que representam ideias. Eles não têm nome, eles têm posições, assim. Você tem o soldado, o mercador, o sacerdote é o homem velho, você tem uma divindade que é o homem mais velho, e daí a coisa gira um pouco em torno disso, assim. Eu quero explorar esse universo da fábula mesmo, né? De criar personagens quase como... Não é essa lógica do personagem simbólico que o mito tem, né? Eu acho que é outra chave, é o personagem como representação de um contexto histórico ou de uma metáfora, assim. É o negócio que eu quero fazer de verdade, assim, é onde eu tô, botando toda a minha energia, tá? E eu acho que se as pessoas gostarem se elas conseguirem ter 1/3 do tesão que eu tenho agora, enquanto eu tô fazendo, já vai ser legal pra mim, assim, já vai ser bom.